Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Ateliê Car Baby. No vídeo de hoje quero mostrar para vocês como é que eu fiz essa linda bolsa box multiuso aqui no meu ateliê. Ela é toda linda, maravilhosa, recebi uma encomenda dela. Fiz uma peça piloto e quero mostrar a peça final para vocês. Coloquei aqui 2 zíperes para fazer essa abertura. Ela é linda por dentro, olha gente, toda hipermeável. Fiz o acabamento com um bagum e coloquei um bolsinho de plástico cristal para poder facilitar na visualizar os objetos. Aí no acabamento do zíper coloquei um retalhinho de bagum, tá? E fiz o acabamento com viés de bonion. Ela tá toda hipermeável, toda linda, maravilhosa. Recomendo que vocês façam sim com bagum, com plástico cristal. Se você não tiver plástico cristal, pode colocar tela vôlei, tá? Vai ficar lindo. Serve para colocar maquiagem, colocar perfume, esmalte. No meu caso, eu coloquei esmalte na minha bolsa e ficou linda, maravilhosa. Façam aí no ateliê de vocês e me contem o que vocês acharam dessa peça. Eu simplesmente amei. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Bom, primeiramente irei passar para vocês a relação de materiais que iremos utilizar para confeccionar a nossa bolsa, as medidas, tá bom? Vou deixar também descrito tudo lá na descrição do vídeo, todos os materiais que eu utilizei, os materiais que você também pode usar, tá bom? Vou deixar as medidas tudo certinho. A única modelagem que eu fiz foi a do corpo principal. Tá? Eu peguei a minha folha ofício, eu tirei a medida de 20 de largura tirei a medida de 28 de largura por 20 de altura, tá bom? 28 de largura, 20 de altura, tá? Essa marcaçãozinha aqui de baixo que eu fiz de 14 por 10 de altura é a parte do fundo da nossa bolsa, que é esse aqui, tá? É a parte do fole de baixo, tá? Tem o fole que a gente vai colocar o zíper e tem o fole da parte de baixo. Eu vou mostrar ele direitinho para vocês. Então, eu cortei essa medida aqui no tecido principal 2 vezes. Eu estou utilizando aqui o corino Matelassé, tá? Na cor vermelha, que foi a encomenda que eu recebi, a minha cliente pediu o vermelho e o Matelassé. Ele é lindo, olha, pode ser que dê diferença no vídeo para vocês, mas ele é um vermelho bem vivo. Por dentro aqui assim, ele é um felpudinho, bem gostosinho. Então, 2 vezes no corino Matelassé. Vou utilizar também o bagum, que é o forro. Vou cortar 2 vezes no meu bagum, também na cor vermelha. O bagum e o estruturador eu cortei maior, olha. Cortei um pouquinho maior aqui em cima, nos lados, e eu não arredondei os cantinhos, para poder me facilitar na hora de fazer a colagem de tudo. O bagum 2 vezes e o estruturador também 2 vezes. Cortei também maior. Esse estruturador aqui que eu estou utilizando é um nylon dublado, tá? Ele é bem fininho, ele é bem acolchoadinho. Para colar o nosso estruturador, o forro e o tecido principal, eu vou utilizar aquela cola spray GL100, cola adesivo spray, essa daqui. Confesso que é a primeira vez que eu estou utilizando ela, tá? O costume que eu tenho de trabalhar aqui no meu ateliê é com tecidos e com manta R1, R2, que são coladas no ferro. Mas eu tô investindo um pouco mais no meu ateliê e tô começando a trabalhar com novos materiais. Então, tô utilizando essa cola aqui. Colei bastante o meu dedo, né? É a primeira vez que eu estou utilizando. Eu já deixei uma das partes prontas, já colada, tudo bonitinho, tá? Eu utilizei a cola aqui, ó. Eu li direitinho, leiam atentamente a descrição do produto que vocês irão utilizar. Se você for iniciante, sugiro que comece trabalhando com tecido, manta R1 e R2, que colam com o calor do ferro.
muito melhor. Depois vocês migram para materiais diferentes como esse daqui. Eu passei a cola no meu estruturador, tá? Posicionei o meu estruturador na mesa, no local onde eu ia passar. Lembrando que vocês têm que utilizar no local protegido com algum tecido ou madeira que vocês não irão utilizar mais, que ele vai ser só para aquela finalidade, porque senão vai ficar colando tudo, tá? Eu utilizei um pedaço de tecido que eu não vou usar, tá? Posicionei o meu estruturador na mesa, peguei a minha cola, agitei bem, porque tá na descrição aqui de trás o modo de usar, agitei bem, posicionei ela em 30 centímetros, você deixa a distância dela do material e vaporize ela em cada pedacinho de 2 a 3 segundos. Deixa uniforme, terminou de aplicar, deixa a peça descansando por mais ou menos 1 minutinho. Descansou 1 minutinho, você pega o seu material principal, posiciona em cima, tá? E depois você apalpa. Passa a mão, tá? Passa a mão direitinho para poder ficar bem uniforme a distribuição dessa cola no seu tecido. Fiz a mesma coisa na parte do bagum, tá? Como eu não vou costurar nenhum bolso aqui por cima, então já logo fiz a colagem, tá? No corpo também eu vou fazer um detalhe com plástico cristal. Vai ser um bolso a mais na parte de dentro, como eu mostrei, né, na minha peça piloto no início do vídeo. Vou estar utilizando 2 pedacinhos de plástico cristal, vão ser 2 bolsos, um para cada lado, tá? Não liguem daqui tá rabiscadinho de preto não, porque essa parte aqui vai ser comida na costura. Eu cortei ele no tamanho exato aqui do meu molde, do meu corpo principal, tá bom? Cortei ele 2 vezes, na medida de 28 por 20 inteiro, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que a gente vai descer aqui alguns centímetros, até aqui um pouquinho depois dessa curvinha aqui, assim mais ou menos. Depois eu te dou a medida. Vamos descer essa parte aqui e vamos fazer um corte nessa parte aqui. Esse corte vai ser aplicado o nosso zíper, tá bom? Já passa as medidas do zíper. Então, vai ficar assim as suas 2 peças, principal, estruturador no meio e o forro, tá bom? Se você for colocar algum tipo de bolso que precisa costurar direto no bagum, um bolso menorzinho, antes de fazer a colagem no seu estruturador, você faz a costura desse bolso, tá? Então tá aqui o meu corpo, vou deixar reservado aqui, tá? O fole da parte do zíper, tá, pessoal? Vou mostrar primeiro o fole da parte do zíper. Tá aqui. Eu cortei 2 vezes na medida de 78 por 5, 2 vezes no tecido principal, que é o corino matelassé, 2 vezes no tecido de forro, né, no material de forro, que é o meu bagum, tá? Cortei um pouquinho maior também, e também 2 vezes no meu estruturador. Estou usando aqui o nylon dublado, tá? Cortei um pouquinho maior, tanto nas laterais, tipo assim, acho que meio centímetros, 1 centímetro ao total de tudo, e 1 centímetrozinho aqui na lateral, no estruturador e no forro, que eu cortei um pouco maior. Já o tecido principal eu cortei no tamanho que deve ser, 78 por 5, tá? Iremos utilizar nesse fole aqui zíper a metro, tá? Eu cortei esse zíper a metro aqui com mais ou menos uns 87 centímetros, aqui tem 78, porque eu vou utilizar 2 cursores no meu bolso principal, tá? O cursor que eu estou utilizando e o zíper que eu estou utilizando é o número 5, então vou utilizar 2 cursores desse comum, tá? Se aí no seu ateliê você tiver um cursor mais bonitinho, mais elaborado, pode utilizar. Eu vou usar esse comum aqui, que é o que eu tenho no meu ateliê. 2 cursores para essa parte aqui. A parte de baixo do fole, como eu mostrei, é aquela medida de 14 por 10, 14 por 10, tá bom? Cortei uma vez no meu tecido principal, uma vez no forro, que é o bagum, um pouco maior, tá vendo? E uma vez também no meu estruturador,
que é o nylon dublado, tá? Esse nylon dublado, ele é bem interessante, ele é um colchãozinho aqui, e aqui tem tipo parece uma sedinha colada, não sei, é um tecidinho bem fininho aqui coladinho nele, na espuminha, tá? Ele não tem aquela cola, né, como a manta tem, aquela que você já passa ferro, ele não tem, você tem que utilizar a cola que você tem na sua casa. Você também pode utilizar ele, o tecido, e para pregar ele legal, você faz esses aqui, ó, esses matelacezinhos aqui, posiciona o tecido principal, faz as marcações antes, né, com a sua canetinha fantasma, e aí você passa o seu matelacê todinho nele, que aí você não vai precisar utilizar a cola na parte do material, tá bom? Essa é a parte do fole de baixo. Agora a gente vai... aquele bolso da parte de dentro com o plástico cristal, deixa eu organizar isso aqui. Com o plástico cristal, a gente vai fazer um corte aqui, vou medir uns 5 centímetros mais ou menos, vou marcar dos dois lados e com a régua vou fazer a marcação e vou recortar para separar essa parte aqui, tá? E eu vou utilizar 2 vezes, né, que serão 2 bolsos internos. Vou utilizar 2 pedacinhos de zíper a metro de 30 centímetros, tá? Aqui o meu eu cortei de 30 centímetros, 2, porque vai um para cada lado. E para cada um também irei utilizar cursor, um cursor para cada bolso. Lá no fole eu vou usar 2 cursores no fole geral, naquele fole grandão, tá? Só nesse aqui que é um só para cada. A gente vai precisar também de viés. Você pode usar o viés que você quiser aí, o viés que você tiver. Você pode fazer o viés de tecido, pode utilizar viés Boneon, viés de algodão, aquele industrial. Tem várias marcas bem legais. Não recomendo que utilize viés de gorgurão, porque eu já ouvi dizer que viés de gorgurão ele é um pouco rígido, então ele não fica muito legal em partes curvas, como essa daqui. Se você for fazer uma peça que precisa de viés que seja reta, toda a vida reta, pode usar o viés de gorgurão. Eu nunca utilizei esse viés, tá, gente? Eu vou utilizar aqui na minha peça o viés Boneon, tá? Aqui eu tenho 2 metros certinho que eu comprei para fazer essa peça. Eu comprei um kit, na verdade esse viés ele veio com zíper, veio com vivo, veio esse viés e eu acho que só veio isso, vivo, viés e zíper, só esses na mesma compra. Então eu vou utilizar só o viés, o vivo e o outro zíper vou utilizar em outra peça mais pra frente, tá? Só o viés que eu vou utilizar, Boneon, tá? Não precisaremos de ferragens além do nosso zíper, tá bom? A nossa alça vai ser pequenininha, só aquela alça de mão. Então eu cortei 2 vezes, apenas no meu material principal, tá? Alças, eu cortei 2 vezes 30, né? 30 por 5 de largura, 2 vezes a minha alça, apenas no material principal. Como o meu material ele é bem fininho, como é que será feito? Vou fazer uma marcação aqui no centro, vou marcar, vou dobrar um lado, vou dobrar o outro lado, aqui assim, tá vendo? E vou dobrar mais uma vez. Vai ficar minha alça bem fininha assim. Depois eu vou passar uma costura de um lado e uma costura de outro. A costura é de pesponto, tá? Então vocês mudem aí o tamanho do ponto da máquina de vocês. Para as costuras internas, eu recomendo que vocês utilizem o ponto 3, 3,5, tá? Agora, para as costuras que ficarão à mostra interna e externamente, 4,5, 5, tá bom? Se a sua máquina tiver um ponto maior do que 5, 6, 7, pode utilizar de acordo com a sua preferência. Bom, também precisaremos da nossa etiqueta. A minha etiqueta é essa daqui, tá bom? Ela é um material bem bonzinho, gostei. Aqui a minha logo. Essa é aquela de dobrar. Gente, eu gostei muito. Só ficou muito pequenininho, né? Porque eu quis assim mesmo, tá? Minha logo, aqui meus contatos, tá aqui o meu Instagram e o meu WhatsApp. Para caso alguém queira fazer alguma encomenda comigo, tá aqui.
Se você tiver aquela etiqueta que é de ferragem, que fica na frente, gente, aquela etiqueta é maravilhosa. Eu ainda não consegui adquirir uma etiqueta daquela, mas eu creio que Deus vai me abençoar e eu vou conseguir aquela etiqueta em nome de Jesus. Então, uma diquinha para quem é iniciante ou para quem é antigo, acredito que muita gente já trabalha assim. Eu gosto de reservar os meus materiais menores tudo num potinho assim, ó, para que na hora que eu estiver costurando eles não se percam, porque são muito pequenininhos, né? Tô vendo. Toda vez que eu vou trabalhar com bolsa, com necessaire, eu sempre separo as ferragens aqui. Se você estiver usando quadro, coloca. Se estiver usando regulador, coloca. Separa tudo bonitinho no lugar para não perder e você ficar igual a louca caçando, tá? Então, de material, a gente só vai precisar disso, né? Precisaremos também da linha, claro. Como o meu material não é muito grosseiro, então vou usar aquela linha de nylon mesmo. Se você estiver utilizando sintético, doll, couro, ou então prada, esses que são mais grosseiros, você tem que usar a linha de poliamida, tá bom? Acho que é de 60, se eu não me engano. Linha de poliamida 60, porque você vai ter uma melhor qualidade, você utiliza ela tanto em cima quanto na bobina, tá? E vocês regulam sua máquina, tá bom? Tudo certinho os pontos. Se estiver usando material sintético, mude também a agulha, tá bom? Agulha de 18 para cima, tá? Como eu estou utilizando esse material aqui, corino, que é bem fino, é quase semelhante a um tecido, não vai ficar muito grosseiro, eu vou estar utilizando a agulha 14 para máquina industrial, tá? A minha máquina é industrial. Se você tiver a máquina doméstica, coloque a agulha 14 também, ou 16 se você preferir, tá bom? Acho que de materiais só isso. Outro ponto também, como a gente está trabalhando não com tecido, recomendo que vocês não utilizem alfinete, tá? A gente está trabalhando com plástico, a gente está trabalhando com corino. Então, se você furar esses materiais, eles não têm trama e não vão retornar para o lugar como o tecido retorna, tá? Então, recomendo que vocês utilizem grampinhos para a confecção desta peça, tá? Vou estar utilizando o meu aqui. Vou passar lá para a máquina. Primeiro, vou fazer a colagem dos meus materiais, igual esse daqui. Vou colar tudo que eu tiver que colar, tá? Outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. O fundo, deixa eu arrumar aqui a parte aqui. A parte do fundo, a parte do fole, tá bom? Você que vai utilizar a cola spray, é de suma importância que vocês não colem o forro, tá? Porque o forro será costurado depois. Então, pro fole, a gente só vai colar o tecido principal e o estruturador. O forro fica solto porque depois a gente costura ele para ficar um negócio tudo embutido. Se você colar, você vai ter que passar viés em todas as áreas dele, então vai ficar muito difícil, vai ficar bem grosseiro. Então não façam isso, nem no fole de cima, nem no fole de baixo, tá? Só no corpo principal. E a nossa alça também, tá? A nossa alça não precisa ser colada, não precisa de estruturador, não precisa de forro, tá? Como eu já mostrei. Então, vou deixar uma ressalva aqui para vocês. Quando vocês cortarem no seu papel, o seu molde, né, 28 por 20, o meu aqui eu arredondei os cantinhos utilizando essa reguinha aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui para dar para vocês enxergar. Ó, eu utilizei essa reguinha aqui, maravilhosa, comprei ela pela Shopee. Não me recordo qual a lojinha não, tá? Vocês colocam a régua patchwork, lá acredito que vai mostrar ela assim, régua de canto, coloca lá. E ela tem várias medidas, ela tem essa parte aqui, que eu ainda não descobri para que serve, tá? E ela tem as partes arredondadas, vários raios, tá? Ela tem um raio de 8 centímetros, tá? Para peças maiores, mochilas maiores. Ela tem um raio de 5 centímetros, aqui assim, menorzinho. E ela tem um raio de 4 centímetros, tá? Como a minha peça é uma peça pequena, eu estou utilizando o raio de 4 centímetros, tá? Como é que a gente faz? Deixa eu aproximar aqui a imagem para vocês.
no cantinho aqui, ele vai vir quadrado, tá? Você pega, escolhe o raio que você quer, como eu disse, o meu vai ser o de 4. Você posiciona a sua régua aqui, ó, bem certinho. Cantinho aqui, encosta bem certinho aqui no final. E aqui em cima também, bem certinho no final. Encostou aqui, vai estar aquele quadrado aqui, aquele bico aqui assim. Você passa a sua canetinha, tá bom? E aí você corta. Eu passei nos 4 cantinhos o raio de 4 centímetros, tá? Se você não tiver essa régua aqui, você pode utilizar o que você tem na sua casa. Deixa eu voltar aqui a câmera. Utiliza o que você tiver na sua casa. Você pode utilizar a tampinha do Pó Royal, a tampinha do Nescau, tá bom? Um copo, qualquer superfície que seja redonda, até mesmo a sua cola, tá? Posiciona ela certinho aqui no cantinho e arredonda. Você, se não tiver, não precisa gastar dinheiro com isso, tá bom? Mas se você quiser algo um pouquinho mais fácil, se o ateliê já estiver dando lucro, dando dinheiro, você é iniciante, você, assim como eu, depois de um tempo, pode adquirir um material como esse, tá bom? E é isso. A primeira coisa que iremos preparar aqui do nosso corpo é o nosso bolso de plástico cristal, tá bom? Eu vou fazer as minhas marcações aqui, deixa eu separar um do outro, vou fazer a marcação em apenas um. E como é transparente, acabo que eu vou fazer em um e outro no mesmo tempo, né? Como eu disse para vocês, prefiro usar a minha fita métrica. Eu vou medir aqui dessa base de cima até mais ou menos aqui, um pouquinho depois dessa curva, tá? Deixa eu ver mais ou menos quantos centímetros tem. 5 centímetros, gente. Vou marcar aqui, estou utilizando essa caneta de marca CD, né? Ela é aquela permanente, né? Vou marcar por conta de ser plástico, não é qualquer material que vai pegar nele, não. Então, vou marcar aqui 5 centímetros nessa ponta. Eita, manchei tudo, não tem problema, depois sai com álcool, tá? 5 centímetros também nessa pontinha. Tá. E aí, com o auxílio da minha régua, eu vou fazer uma retazinha aqui, bem certinho. Não tem problema, porque essa caneta, se ela ficar depois da costura, ela vai sair com álcool, com auxílio de álcool, tá? Vou fechar aqui para não secar a minha caneta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar, agora a gente vai cortar nessa dali, naquela linha ali. Vou posicionar um plástico no outro, tá? Eu vou prender eles com um grampinho. Aí eu faço um corte só, gente. Não quero fazer 2 cortes, não. Fazendo um corte, é mais certo de que tudo fique certinho, fique tudo no lugar, os dois do mesmo tamanho. Bom, vou prender aqui bem na beiradinha. Prender aqui embaixo também, porque para não correr o risco de ficar um torto ou os dois tortos. Vou prender aqui também do ladinho, só para desencargo de consciência. Tô prendendo bem na beiradinha, tá? Como eu disse, não utilizem alfinete, porque o plástico não tem trama igual o tecido. Por exemplo, o tecido de tricoline, que a gente mais usa para fazer bolsa, necessaire, patchwork, essas coisas. Aqui eu vou fazer um corte nessa linhazinha aqui, bem certinho, bem direitinho, tá? Prendi bem para os dois saírem do mesmo tamanho e vamos lá. Pronto, fiz o corte dos dois lados, tá? Agora eu já posso até soltar os meus clips. Ele fica um pouquinho marcadinho aqui, por isso que eu coloquei na beiradinha, porque ele acaba fazendo umas marquinhas aqui, como se fosse um buraquinho, tá? Façam bem na beiradinha aí do material de vocês. Se você não tiver o plástico cristal, você pode utilizar o próprio tecido, ou uma tela vôlei, tá?
Eu não tenho tela-vôlei, infelizmente ainda não consegui adquirir para o meu ateliê, mas um dia irei, em nome de Jesus vou conseguir. Você pode utilizar o tecido principal ou até mesmo o próprio forro. Eu optei pelo plástico cristal porque fica um pouquinho mais interessante na hora de você abrir e visualizar o que tem no seu bolso, né? Como a minha bolsa ela é multiuso, a minha cliente irá utilizar ela para colocar maquiagem, tá? A minha que eu fiz piloto, eu coloquei os meus esmaltes. Coloquei meus esmaltes só para mostrar que é bem espaçoso, cabe bastante coisa. Então eu coloquei esmalte. Pode colocar material escolar também, se quiser. A criatividade é sua. Então, vamos separar aqui os meus plásticos. Eu vou pegar apenas 2 por enquanto. Aí agora, para a gente fazer o acabamento aqui do nosso zíper no plástico cristal, a gente vai precisar do nosso viés, ó, do nosso zíper a metro, tá? Esse meu aqui tá com 30 centímetros. Eu cortei um pouquinho maior do que a medida para a gente poder fazer a colocação do nosso zíper, tá? E a gente também vai precisar de viés para fazer o acabamento dessa parte aqui do zíper e do plástico. Se você quiser, você pode colocar ele direto, coloca o plástico aqui por cima, assim, e faz a costura. Mas eu acho que esse acabamento fica um pouco feio, tá? Então eu vou fazer um acabamento maneiro aqui de viés. Infelizmente eu não calculei direito o meu viés Boneon. Para fazer essa peça, recomendo que vocês deixem em torno de uns 3,5 metros de viés disponível, tá? Se você estiver trabalhando com aquele viés em rolinho, aquele que vem aproximadamente uns 20 metros, perfeito. Aquele lá é muito melhor de se trabalhar. Como o viés Boneon a gente compra ele na loja, a maioria das lojas, tudo a metro, então recomendo que deixe uns 3,5 metros a 4 metros disponíveis para essa peça aqui, podendo sobrar um pedacinho, tá? O meu viés Boneon eu vou fazer apenas no corpo principal e eu vou utilizar o acabamento com o próprio forro bagum para fazer esse acabamento aqui dos dois lados, do lado de baixo do zíper e do lado de cima do zíper, tá bom? Eu cortei 2, tá? São 2 para cada bolso desse daqui. E que a gente vai fazer? Eu vou separar aqui o meu zíper, tá? Deixa eu tirar essa parte de cima, eu vou trabalhar com um dos lados aqui para vocês verem. O que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu preciso. Deixa eu aproximar um pouquinho a câmera aqui, ó. Não vai dar para enxergar muito bem o plástico, porque ele é translúcido aqui, né? Ele é transparente, minha mesa é branca. Mas, basicamente, ó, o meu acabamento eu cortei ele maior, cortei ele com 33 centímetros, tá bom? Cortei ele um pouquinho maior para fazer esse acabamento legal. Como aqui eu não tô trabalhando com viés, eu prendi ele aqui com os grampinhos para poder segurar essas dobras aqui. Deixa eu mostrar para vocês direitinho, deixa eu baixar aqui. Eu peguei na medida, deixa eu ver qual a largura, se vocês forem fazer exatamente como eu. Se vocês tiverem o viés de vocês, perfeito, maravilhoso. Eu não cortei no viés não, tá, gente? Porque é uma costura reta. 3,5 centímetros de largura, tá? Dobrei meio centímetro numa ponta, meio centímetro na outra e dobrei no meio, tá? Vinquei tudo certinho. Não vou passar a ferro porque é um plástico, então vai derreter tudo esse trem. O que eu vou fazer? Eu só vou abraçar aqui, ó, encaixar o meu plástico até o meio. Deixa eu tirar mais um. Vou encaixar aqui meu plástico até o meio. Deixa eu deixar um pouquinho maior. E vou fechar aqui assim, ó, tá? Vou fazer o encaixe dele todo aqui dentro, igual tá aqui, ó, fechadinho, tá? Só vou encaixar o meu plástico aqui dentro, deixar bem arrumadinho e vou segurar com os grampinhos. Já volto aqui com vocês. Pronto, já posicionei aqui a minha tirinha de bagum no meu plástico cristal, tá? Não fiz a minha costura ainda. Uma coisa que vocês devem fazer quando estiver costurando sintético ou plástico é trocar o pé calcador para esse daqui, ó, o de teflon, tá bom?
para que na hora que você estiver costurando, não agarrar, não criar atrito naquele calcador ali e ficar torto a sua peça. Tem uma dica também na parte de baixo da sua máquina aqui, tem gente que utiliza um cremezinho para poder deslizar melhor o plástico, tem gente que usa óleo, tá bom? Eu não vou usar nada, porque eu já costurei nessa máquina aqui com teflon e sem óleo embaixo e ficou uma costura maneira, bem legal. Então vou fazer a troca do meu calcador aqui, tá? Pelo de teflon. Infelizmente eu não tenho um de teflon para zíper, mas irei providenciar futuramente, tá? O calcador que eu estou usando para máquina industrial é MT-18. Não sei se dá para focar aí, deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Esse aqui, MT-18 de teflon, tá? Ele é bem pequenininho, olha. Mas não é para zíper. Aí eu vou fazer a troca do meu pé calcador e já volto com vocês. Pronto, já fiz a troca do meu pé calcador. E também já ajustei o meu ponto, que esse aqui é um ponto decorativo que eu vou estar utilizando. Já alterei ele para o 4,5 da minha máquina, tá? Já ajustei a tensão da minha máquina, agora vou fazer a costura dessa parte. Vou passar uma costura aqui bem na beiradinha, tá bom? Bem aqui assim. Olha, ficou assim, tá? Agora eu vou fazer a colocação do zíper. Vou posicionar o meu zíper aqui certinho. Vai costurando devagar, ajustando tudo certinho. Não sei se vai dar para vocês verem. Ficou assim, ó, o resultado. Depois eu mostro lá em cima. Ó. Do outro lado só costurar um, depois eu mostro direitinho. Agora a gente vai fazer o outro lado, a parte de cima, igual fez aqui. E assim ficaram os meus bolsos de plástico cristal. Já até dei um zoomzinho aqui. Ó, bem direitinho. Fiz a costura tanto em cima quanto embaixo, nos dois lados. Eu já passei o zíper em um deles. Tá vendo? Já tá aqui. Ficou aqui assim atrás, olha. Tá? Atrás aqui o zíper só foi costurado uma vez, olha, tá solto. Mas não tem perigo de soltar, ou de agarrar, ou de descosturar. Bom, tá assim. Agora eu vou ensinar vocês como faço para colocar o meu zíper, para quem é iniciante e ainda não sabe, tá? Um dos lados eu deixei certinho, porque é esse lado aqui que o zíper vai ficar parado quando tiver fechado, tá? Então eu faço a colocação dele pelo outro lado. Deixei aqui sobrando acho que uns 2 ou 3 centímetros. Primeiramente o que a gente faz é destacar aqui um pedacinho dos dentinhos. E nesse lado aqui a gente faz um corte. Deixa eu pegar minha tesoura. Ó. Esse ladinho aqui a gente corta bem aqui, ó, próximo aqui aos dentinhos. Bem pouquinho, não precisa ser muito, tá vendo, ó? Bem pouquinho. Vou cortar mais um cadinho só. E aí eu vou dobrar essa parte aqui e vou recortar só essa parte dos dentinhos aqui, ó. Pronto. Cortei, tá vendo? Ficou assim. Aí agora a gente pega o nosso zíper, nosso cursor, com aquela parte arredondada do nosso cursor,
ele fica para baixo, né? A parte arredondada para baixo. Com a parte arredondada, a gente coloca na parte maior que ficou do nosso zíper, dos nossos dentinhos. Coloca assim. Deixa eu ver se tá focando. Deixa eu focar aqui a câmera aqui no zíper. Pronto, foquei. Coloco assim. Aqui, ó, eu vou segurar aqui, ó, essa partezinha. Deixa eu abrir só mais um pouquinho. Aí aqui a gente já encaixa esse menorzinho aqui, ó. Vê se ficou bem certinho. E aí você segura aqui em cima e aqui, ó. Segura bem seguradinho. Se você colocou certinho, ele vai encaixar fácil como encaixou aqui. Aí você faz o teste, ó, pra ver se ele tá abrindo e fechando de boas. Ó, tá indo bem. Tá dando um pequeno agarrinho aqui, mas depois que chegar lá no final, ele vai melhorar o fechamento, ó. Tá ótimo. Vou deixar aqui o meu zíper, meu cursor, aqui nessa parte aqui. Era para ter deixado no meio, mas vou deixar essa parte aqui, tá bom? Agora a gente reserva essa parte aqui do bolso, tá? E vamos trabalhar agora com a parte do corpo. Se você quiser, você já pode recortar essa sobra de zíper aqui. Eu já vou recortar o meu, já vou deixar já pronto. Deixa eu cortar aqui. Com cuidado, tá? Para não cortar o plástico e partes que a gente não quer cortar. Deixa eu cortar desse lado aqui também. Olha, eu vou dar uma seladinha com o isqueiro, mas tomando muito cuidado para não pegar nessa parte aqui e nem no plástico, senão vai embora. Vou chegar só nessa partezinha aqui do dentinho. Vou fazer isso nos 4 lados. Porque o zíper desfia muito. Então, é bom sempre dar uma desfiada. Eu tô passando a chama azul, tá? Do isqueiro, não a chama amarela. Tô passando ela bem embaixo aqui, ó, da chama azul, que é uma chama mais fraquinha. Pronto. Agora vou reservar o meu bolso do plástico cristal e vou trabalhar com as outras partes agora. Deixa eu limpar isso aqui. Agora a gente vai trabalhar com a parte do corpo. Aqui. Os dois já estão colados, tá? Com a minha colinha. Bem bonzinho. Já secou, já não tá nem mais grudando aqui, ó. Já tem um tempinho já que eu colei. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou dobrar aqui, ó, o meio e vou fazer um piquezinho para marcar o centro de cima e de baixo. É mais pelo de baixo, tá? Por conta daquele bolsinho, daquela parte de baixo, aquele fole da parte de baixo. Então, nos dois eu vou marcar fazendo um piquezinho, cortezinho bem pequenininho, tá? Ó, até que o meu ficou um pouquinho grandinho, ó, marquei aqui e aqui. Vou marcar no outro também. Pronto, já fiz o piquezinho das duas peças, ó, tá vendo? Em cima e embaixo. E também peguei aquela parte do fundo, ó. Lembrando que eu só fiz a colagem da parte do principal com o estruturador. O forro tá reservado ali no cantinho para depois a gente trabalhar. Essa parte também a gente vai medir os meios, tá bom? Daquela parte de 14, tá? Não é a de 10 não, a de 14. A gente dobra aqui bem certinho o meio e faz um piquezinho dos dois lados, para a gente poder saber, na hora de fechar o nosso fole, encaixar aqui certinho, bom? Pronto, já fiz os meus piquezinhos, tá? Agora eu vou deixar essa parte um pouquinho reservada, tá bom? E a gente vai fazer a preparação do nosso fole de cima. Deixa eu guardar aqui.
Ó, peguei um dos meus foles aqui, tá? Eu vou mostrar como faz um fole só e depois eu faço o outro e você faz o mesmo aí na casa de vocês, no ateliê de vocês, sendo iniciante. Se você já souber, maravilha. O que eu vou fazer? Aqui, ó, a mesma coisa. Tá só a parte principal e o estruturador. O forro tá lá reservado. Vou pegar o meu zíper. Deixa eu tirar os grampinhos. Lembrando que esse aqui eu vou colocar 2 cursores. Então, na hora que você for fazer a costura, você tem que deixar sobra dos 2 lados, tá bom? Dos 2 ladinhos certinho, tá? Deixa uma sobrinha, tipo assim, segura aqui, aí mede até o outro lado. Ó, esse lado ficou mais, então eu vou jogar um pouquinho mais pra lá, aí mede de novo, tá? Se você quiser que fique um pouquinho mais fácil, você dobra o seu zíper no meio, é muito melhor. E a gente vai marcar o meio dele aqui. Só que o zíper, a gente não faz pique, tá, gente? A gente marca com uma canetinha que apaga no ferro, que apaga na água, tá? Não faz pique em zíper, porque o zíper ele desfia. E aí a sua peça vai ficar feia. Quando eu era iniciante da iniciante, eu não tinha esse ensinamento, né? E eu fiz o piquezinho, fiz a minha peça, a sorte que a peça era pra mim, tá? Era uma peça piloto pra mim. Depois de um tempo, meu zíper estragou todinho. Ó, marquei aqui, peguei minha canetinha, fiz aqui no lado avesso e passei aqui também. Essa minha canetinha aqui, ela apaga com a água, com a lavagem, tá? Aí ficou aqui, ó, minha marcação do meio. Aí você também marca o meio do seu fole. Ó, bem certinho, ó. Meça aqui o meio. O fole você já pode fazer o piquezinho, tá? Marquei ali direitinho. Vou marcar aqui bem na beiradinha dos 2 ladinhos. Pronto. Tá aqui o meu piquezinho. Aí agora, pra gente fazer essa costura, deixa eu só ajeitar aqui a minha mesa. Aqui o nosso fole tá direito pra cima. O direito do zíper é essa parte aqui, ó, desses dentinhos aqui, ó. Essa parte aqui que não aparece dentinho é o avesso do zíper. Deixa eu mudar aqui, tá muito brilho aqui. Deixa eu ver... Acho que melhorou. Acho que sim. Essa aqui é o direito do nosso zíper, que tem os dentes. E essa parte aqui que não aparece o dente é o avesso. Essa parte aqui é o direito do zíper e essa parte aqui é o avesso. Vou botar aqui, posicionei o meio do meu fole, com onde está os piquezinhos. Vou ver onde está a minha marcação do meio do meu zíper. O que eu vou fazer? Vou colocar direito com direito, tá? Direito do dentinho do meu zíper, virado, tá bom? Ele tá assim, virado, em contato com o direito do meu fole. Deixei aqui reservadinho. E essa parte aqui, você alfineta não, você clampeia, coloca grampinhos, tá? Lembrando que você não pode alfinetar se estiver trabalhando com materiais sintéticos, tá? Se você estiver trabalhando com tecido, tricoline, a manta R1 ou R2, você pode alfinetar. Mas para fazer necessaire bolsa, é bom você investir nesses grampinhos aqui, ó. Eu comprei o meu pela Shopee, tá? Eu acredito que vieram 100 unidades ou 50 unidades, eu não me lembro, já tem um tempinho. É bom você investir, mesmo que você seja iniciante, começou agora no seu ateliê, entendeu? Invista em alguns certos materiais, porque aí vai dar um pouquinho mais de qualidade para você confeccionar as suas peças, entendeu? Quando eu não tinha esse grampinho aqui, os meus alfinetes viviam tortos. Então, toda vez que eu trabalho fazendo bolsa, mesmo que seja de tecido, eu coloco esses grampinhos aqui, porque me ajuda, me auxilia melhor e os meus grampinhos não amassam, né? Porque amassando eu jogava muito alfinete fora, menina. Jogava muito. Então você vai aqui, ó, unindo direito com direito certinho. Bem certinho. Coloque bem aqui, ó, na pontinha do seu material principal, tá vendo?
Tá vendo, ó? Ficou certinho aqui os dois, ó, do mesmo tamanho, olha. A sobra de zíper aqui, ó. Aí, se você for iniciante, você clampeia, você faz uma costurinha aqui com a medida de um pé de máquina. Deixa eu mostrar, ó. Se você for iniciante, você faz uma costurinha primeiro aqui, prenda esse zíper no seu fole e depois, deixa eu pegar aqui meu material. E depois que você fizer essa costura, você vem com o seu material de forro. Deixa eu ajustar aqui, ó. Primeiro faz a costurinha aqui e depois você vem com o seu material de forro, coloca direito com direito, tá vendo? O direito do meu forro é esse vermelho aqui e o avesso é esse daqui. Eu vou colocar ele direito, o direito dele encostado no direito do tecido principal. Coloca por cima. Como eu cortei o meu forro um pouquinho maior, você alinha ele aqui, que ele vai ficar um pouquinho maior, depois vai dar sobrinha. Aí você coloca ele, clampeia novamente, bota o grampinho e depois, pelo avesso, você faz a costura em cima daquela que você já tinha feito. Eu vou fazer assim, desse jeito que eu estou falando, para poder mostrar para vocês. Mas depois eu já vou fazer a minha costura já posicionando tudo um em cima do outro aqui assim e fazendo uma costura só, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse daqui. Coloquei aqui, ó, a minha câmera bem próximo daqui para vocês verem certinho como é que eu estou fazendo. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais aqui. Ó, vou tirar esse primeiro aqui. A gente vai posicionar bem certinho, tá vendo? Pontinha, ó, ó, não é para deixar torto. Posiciona assim, ó, bem na pontinha, bem na beiradinha. E aí você vai fazer uma costura com um pé de máquina, com a margem de um pé de máquina. O que é a margem de um pé de máquina? Deixa eu pegar aqui minha câmera, peraí. Tá vendo aqui, ó, que eu posicionei essa partezinha do dentinho aqui do meu pé calcador bem rentezinho? Deixa eu acertar melhor aqui, ó. Posicionei aqui bem rentezinho. Isso daqui é um pé de máquina, ó. Tá vendo? É a metade do meu pé de máquina. A minha agulha tá bem aqui no centro. Então eu vou seguindo essa margem aqui. Você vai costurando e você vai olhando aqui para que o seu pé calcador esteja batendo certinho aqui nessa beiradinha aqui, ó, bem direitinho. E aí a sua costura vai ficar bem certinha. Aqui a minha máquina ela tá no ponto 4,5, mas como essa aqui é uma costura interna que vai ficar escondida, eu vou botar no ponto 3,5, tá? Botei no 3, melhor. Porque aí na hora que você desvirar não vai ficar mostrando aquela costura grosseira, mostrando que tá quase descosturando. E, né, entendeu? Fica muito feio isso. Então você posiciona certinho aqui, tá bom? Seu pé calcador e faz a sua costura. Se você não tiver prática, faça a costura bem devagar, olhando pontinho por pontinho, tá bom? Você consegue. Assim como eu consegui um dia, você também pode conseguir. Não esqueça do retrocesso no início e no final de cada costura, tá, pessoal? Para poder ficar mais firme aqui a sua finalização de costura, início e final. Pronto, ó, ficou assim. Deixa eu botar na câmera menor. Ó, tá vendo aqui, ó, o avesso ficou assim, olha. Ficou bem direitinho, olha, bem retinho. Deixa eu mudar aqui, ó. Ó, bem legal. Deixa eu ver se eu mudo de novo a câmera. Ó, agora dá pra ver, ó. Ficou assim, ó, bem direitinho, ó. Ficou uma costura com aproximadamente de meio centímetro a partir daqui, ó. Meio centímetro, tá, ó. Ficou bem legal. Aí agora o que que você faz? Você vai posicionar novamente aqui o seu zíper. Pega o direito do seu forro, que é a parte vermelha, tá? Eu vou posicionar o meu aqui. Deixa eu marcar o meio aqui novamente, igual eu fiz com o outro. Esse aqui também eu vou dar o piquezinho, mas eu vou dar o piquezinho só em um dos lados, tá? Aqui, ó, marquei aqui, vou dar o piquezinho bem na beiradinha, porque ele é plástico, tá?
Ó, ficou aqui, ó, meu piquezinho. Vou posicionar ele direito com direito com o meu tecido principal. O tecido principal tá para cima, ele vai em contato com o tecido principal. Vou posicionar aqui na marcação do meu zíper, que tá ao meio aqui. Posicionei. Vou clipar isso aqui tudinho, igual eu fiz no início, tá vendo? Vai clipando tudo, bem certinho. É sempre bom clipar mesmo, porque aí corre menos risco do seu material sair da posição na hora que você tá costurando, porque a máquina, às vezes, ela tem uma tração ali e acaba empurrando ou puxando demais. Por exemplo, aqui, os dentinhos aqui tem uma configuração talvez diferente dessa daqui de cima. Então acaba que, se você não vigiar, pode dar problema no início da sua costura, no final da costura, perdão. Aí você vai ver que em um ficou certinho e no outro ficou sobrando muito pedaço. Vou clipando aqui até o final. Pronto, já clipei aqui toda a minha peça, toda a extensão da minha peça, tá? Aí agora a gente faz a costura novamente, só que aí a gente vira para o lado avesso. Viramos para o lado avesso, aí agora a gente faz uma costura em cima dessa daqui, dessa mesma costurinha aqui, tá bom? Faz bem direitinho, essa parte faz bem devagar para ficar bem bonita a sua costura lá do outro lado, tá? Não precisa ter pressa, faça bem direitinho, tá? Não se esquecendo do retrocesso no início e no final de cada costura. Olha, ficou assim. Deixa eu mudar aqui a minha câmera de posição. A minha costura ficou assim, ó, uma em cima da outra, bem certinho. Desse lado ficou assim. Agora a gente vai ter que desvirar essa peça aqui. A gente abre, tá vendo aqui assim, ó. Deixa eu mudar de lado. Abre aqui, tá? Esse forro aqui, ele tem que ficar em contato com o lado direito. Lembrando que você tem que puxar bem essa partezinha aqui, olha. Tá vendo? Puxa bem essa partezinha. Se você estiver trabalhando com a manta R1, R2, a R2 principalmente, ela vai ficar um volumezinho aqui, que às vezes é até um pouquinho de puxar. Você tem que fazer uma forcinha. Puxa o zíper para fora, puxa o material principal para baixo e o forro para baixo também. Aí você passa um pespontozinho aqui, ó, bem na beiradinha, com aquele pezinho de máquina, tá? Você bota o seu pezinho de máquina bem encostadinho aqui nesse cantinho aqui e a sua agulha vai certinho. Pode fazer bem devagar, não se esquecendo de puxar os dois aqui, tá bom? Vou ajeitar novamente ali a câmera para vocês verem como é que eu vou fazer. Pronto, aqui, ó, mudei a câmera aqui para vocês verem melhor. Vai puxando. Puxa o forro também para não ficar essa parte aqui esgarçada para cima assim, ó. Para não ficar assim, ó, esgarçada assim, ó. Passar na tramela aqui, nos dentinhos, tá? Não se esquece de ajustar o ponto para um decorativo, tá? Aqui eu vou usar o de 4,5, que é um ponto que vai ficar à mostra, tá bom? Ó, vou posicionar aqui assim. Posicionar aqui no meu dentinho aqui, ó, no meu pé calcador, tá aqui, ó, bem certinho. Tá um pouquinho longinho a câmera, mas já dá para entender. E você vai ajeitando aqui, ó, o forro, o material principal e o zíper. Vai ajeitando. E aí você passa a sua costura. Também não se esquecendo do retrocesso no início e no final, tá? Olha, aqui nessa partezinha aqui, deixa eu subir minha agulha, deixa eu já até retirar, eu acabei que deu retrocesso.
terminando aqui essa costurinha aqui, você não precisa dar o retrocesso assim direto não. Você já pode, tipo assim, deixa eu dizer, vamos supor que eu parei a minha agulha aqui, tá? Terminei a minha costura aqui, levanto só o pé calcador, deixando a agulha lá embaixo. Viro, levantei, virei, e aí você faz uma costurinha bem na beiradinha a toda a volta para poder segurar esse forro aqui no seu material principal. Pronto, finalizei, ó, ficou assim, o acabamento, ó, bem certinho. Atrás ficou assim, deixa eu tentar focar. Pronto, fiquei aqui, aumentei o brilho para ficar um pouquinho melhor para você ver. Ó, esse matelado aqui não foi eu que fiz, tá? O material já é assim. Ó, ficou assim, ó, certinho. Ó, a costurinha. Agora a gente só refila essa partezinha aqui, ó. Cuidado para você não cortar o zíper, porque a gente ainda não fez a colocação, tá? Então, corta essa partezinha aqui que tá sobrando, porque ela a gente não vai precisar mais. Ficou assim uma parte do nosso fole, tá? Aí agora você faz o mesmo processo do outro lado. Então, manda o cuidado de alinhar, quando você for fazer a parte principal, alinha direitinho a esse lado aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ó, vou colocar direito com direito. Então, eu vou colocar alinhando aqui, ó, certinho aqui assim. Tá vendo? Pronto. Eu não costumo fazer a minha costura do jeito que eu mostrei pra vocês. Faço uma, depois faço outra. Eu faço uma só de uma vez, porque aí otimiza bastante o seu tempo, você consegue produzir mais aí no seu ateliê. Então, o que que eu faço? Eu coloco o tecido principal, ó, alinhei aqui certinho, o direito do tecido principal tá com o direito do meu zíper, coloco aqui, e aí pego o meu forro. Deixa eu pegar ele aqui, calma, no chão, porque tudo cai no chão quando a gente tá costurando. Ai... E o forro também, ó, tá vendo? Alinhei aqui certinho no cantinho. Vou colocar aqui, ó, direito com direito também, tá? O direito do meu forro tá direito também. O direito do meu forro tá encostando no direito do meu tecido principal. E aí eu já costuro assim direto, já passo uma costura só, que aí otimiza seu tempo e você consegue produzir um pouco mais no seu ateliê. Pronto, ó, já finalizei o meu fole por completo, tá vendo? Já fiz a colocação dos meus zíperes, coloquei dos dois lados, da mesma maneira que eu fiz a colocação que eu mostrei pra vocês, tá? E depois refilei as sobras e passei o isqueiro aqui nos dois lados do meu zíper, tá? Pra não desfiar, porque aqui o zíper é um ponto de tensão, então ele desfia, tá? Vou deixar reservado agora meu fole. Agora a gente vai preparar as nossas alças, tá? Tá bem cortadinha aqui. Como eu disse, não precisa de forro, não precisa de nada. O que que você vai fazer? Vou mostrar em uma aqui. Eu vou dobrar no meio. Esse material aqui, ele não vinca. Deixa eu só testar para ver se é isso mesmo. Opa, bati aí na câmera, desculpa. Ah, vinca um cadinho, mas no... É, vinca assim. Você vinca, dobra no meio, dá uma vincadinha. Com a unha mesmo, tá? Porque como ele é um pouco plástico, se você estiver trabalhando com o mesmo material que eu, não pode passar no ferro, tá? Porque ele é plástico, um pouco plástico. Se você estiver usando tricoline, 100% algodão, pode passar no ferro para vincar. Vinquei aqui o meio. Agora aqui eu vou dobrar uma pontinha.
Vou dobrar meio centímetro só, tá? Não vou dobrar no meio não, porque eu quero que a minha alça fique um pouquinho mais grossinha. Vou vincar do mesmo jeito daquela maneira que eu fiz quando eu tava fazendo o acabamento do zíper do bolso cristal. Só que agora eu tô fazendo no material principal. Vou vincar aqui só a pontinha dos dois lados, tá, gente? Você vai fazer assim. Se você tiver aquele vincador, beleza, maravilha. Eu não tenho, né? Eu prefiro usar a unha mesmo. Acho que fica melhor, né? Se você tiver uma prática boa, que tiver algum material para fazer uso, algum objeto qualquer, acho que você pode até vincar com a régua, com a tesoura. Pronto, fiz as minhas viradinhas, ó, tá tudo vincadinho aqui, ó. O meio já meio que desmarcou, a memória dele é bem curta, né? Então, o que que a gente faz? Mantenha o dobradinho aqui e dobra ao meio. Tá vendo? Vai ficar assim. Aí aqui para segurar, eu vou usar os meus grampinhos. Vou fazer isso nas duas, eu vou fazer na extremidade toda. Tá? Vou dobrar onde eu deixei vincadinho. E vou colocando os clipezinhos. Vou fazendo as minhas aqui e já volto com vocês. Pronto, olha. Ficaram assim, os dois, estão só clipados, tá? Dobrei assim, certinho. Já verifiquei aqui, ó, os dois ficaram com a mesma medida, tá? Agora a gente vai passar lá para a máquina, vai mudar o nosso ponto para um ponto decorativo, 4,5 ou 5, o que você quiser aí. Eu vou fazer uma costura aqui, ó, desse lado bem na beiradinha e desse lado também bem na beiradinha para ficar bonito, tá bom? Vou fazer isso nos dois. Olha, ficou assim, ó, as nossas alças. Deixa eu ver se eu consigo focar nelas bem de pertinho. Aqui, ó. Ficaram assim, ó, acabamento bonito, tá? Costura bem devagar, regula bem o ponto da sua máquina. Deixa eu ver se mais de pertinho foca. Pera aí, vou botar a mão. Ó, eu vou focar melhor, né? Ó, ficou um acabamento bem bonito. Agora a gente vai trabalhar com o nosso corpo principal, tá? Deixa eu só acertar aqui a câmera bem. Pronto, clareei aqui. Pronto. Agora a gente vai trabalhar com o nosso corpo principal, tá? Lembra dos piques que a gente fez? Você seleciona qual lado que vai ser para cima. Se a seu tecido principal tiver estampa e ela tiver direção, você coloca na direção da sua estampa, tá? A minha não tem, eu posso escolher tanto essa quanto essa. O que que você vai fazer? Deixa eu pegar a minha fita métrica. Pronto. Aqui desse pique do centro aqui, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Acho que agora foi. Tô botando um brilhozinho para ficar melhorzinho. Acho que tá bom, né? Acho que tá. Então, desse centro aqui, a gente vai medir. Na minha peça piloto, eu coloquei com 7 centímetros. Então, eu vou colocar aqui nos 7 centímetros, em cima do meu pique, tá? Aqui certinho. E aqui, ó, vou pegar a minha canetinha, que eu não tô usando. Na minha marca dos 14 centímetros desse lado, eu marco aqui. E aqui na minha marca de 1 centímetro também marco.
Não sei se vai dar para vocês verem, tá bem clarinho, porque esse daqui não é a caneta para esse tipo de material. Não sei se vai dar para ver, acho que não dá para ver não. Deixa eu ver onde tá, a minha tá aqui. Deixa eu tentar marcar na parte branca também. Aqui, ó. Acho que agora dá para vocês verem, né? Ó, do meu centro aqui eu marquei 7 centímetros para fora. E do meu centro aqui também marquei 7 centímetros para fora. Tá? O que que a gente vai fazer? Vou pegar uma das minhas alças, tá? Ela tá assim. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Ela tá assim, a minha alça. Vou dobrar ela assim, ó. Tá vendo? Ela tá assim. Deixa eu aumentar esse brilho. Ó, ela tá assim. Você só vai fazer assim, tá? Certificando-se que ela não vai estar torta. Então, faz assim. Só vira ela já segurando assim. Segurou assim, aqui naquela marcaçãozinha que você fez, não sei se dá para vocês verem aí, para fora, tá? Você posiciona, a minha marcação tá aqui, bem aqui, ó. Vê se dá para ver aí, acho que dá para ver. Minha marcação tá aqui. Eu vou colocar a minha alça, a pontinha dela, da marcação para fora, tá? Eu costumo deixar um meio centímetro, menos que meio centímetro, a mais da alça para fora. Vai ficar assim, ó, tá vendo, ó? Vou deixar ela um pouquinho maiorzinha para fora, tá vendo? Eu não coloco ela rente, não. Eu gosto de deixar ela um pouquinho para fora, que aí me dá uma margem de segurança na hora de costurar. E eu não vou ficar com medo dela soltar. Vou clipar aqui. Vou pegar o meu outro lado. Deixa eu dar uma clareada aqui. Vou pegar meu outro lado e vou fazer o mesmo processo. Na minha marcação, para fora, vou colocar a minha alça. Deixa eu clipar aqui. Vou fazer isso dos dois lados, tá bom? Ó, certifique-se que a sua alça não está torta, não está retorcida. A minha não tá. Agora você vai pegar os dois ladozinhos aqui. E na máquina você vai ajustar o seu ponto para aquele ponto 3,5. Vai passar um retrocesso bem passadinho aqui, mas bem na beiradinha, tá, gente? Bem na beiradinha mesmo, mas bastante retrocesso nas 4 partes, tá? Pronto, ó, esse ficou o resultado, tá? Ficou assim, ó, na parte de trás. Minha câmera não tá querendo focar, pronto. Ficou assim. A parte de trás e a parte da frente, tá? Coloquei bem na beiradinha, porque ainda vai vir aquela outra costura de fechamento, então vai pegar mais um pedacinho aqui, tá bom? Aí, essa parte tá ok. Agora, você seleciona uma das partes para colocar a sua etiqueta. Deixa eu pegar a minha aqui. Eu escolhi essa aqui para colocar a minha etiqueta. Aqui eu vou colocar... assim, aqui de cima, vou colocar mais ou menos aqui no meio, vou dobrar a minha etiquetinha, tá? Vou colocar a parte dos meus contatos pra cima e a parte do meu slogan, né, da minha logo, pra baixo, direito com direito. Vou colocar aqui posicionada certinho, que é assim, e também faço uma costurinha bem na beiradinha. Já fiz a colocação aqui da minha etiqueta, ficou assim, tá? Agora a gente vai trabalhar com a colocação do nosso bolso cristal no nosso corpo, tá? Tô virando aqui a parte de dentro, tá? A parte do forro. Posiciona normalmente aqui, ó, o plástico cristal por cima, né? Tenta fazer uma costura bem retinha, bem certinho. Posiciona ele aqui, ó. Recomendo que vocês cortem o plástico cristal na lateral também um pouco maior. Não precisa fazer do jeito que eu fiz, tá? Essa parte aqui eu já tinha cortado há um tempinho atrás. Cortei quando eu fiz a minha peça piloto.
né? Mas vocês façam aí no de vocês. Corta maior, não precisa arredondar, porque essa parte arredondada vai ser tudo cortado. Então, posiciona aqui a sua bolsa, o seu bolso do plástico, e vamos clipar essa parte aqui todinha. Posicionei, verifica se não está de cabeça para baixo, tá? Bem certinho. Cabeça para baixo não, se não tá torto. E aí vai clipando todo esse bolso cristal aqui. O bom da gente estar utilizando o bagum é que a sua peça vai ficar toda impermeável por dentro, principalmente porque a minha cliente vai utilizar maquiagem, vai guardar maquiagem. Então, maquiagem mancha, suja, né? A pessoa que sai na pressa, às vezes não dá tempo de lavar o pincel, joga aqui e no tecido fica aquela lambança toda, né? Então, é sempre bom você trabalhar com materiais que sejam impermeáveis para essa finalidade aqui, tá? Até mesmo para esmalte. E esmalte também vaza, às vezes estoura. E aí é só passar uma acetona que a peça vai ficar nova novamente, né? Nova de novo, né? Então é muito melhor, tá? Você pode sim trabalhar com o tecido no principal, tecido de tricoline, e aqui dentro usar um bagum. Vai ficar lindo, vai ficar perfeito. Vou fazer isso nos dois, tá? Só posicionar aqui mesmo. E depois a gente faz uma costurinha em toda a volta, bem na beiradinha, tá? Assim ficou, tá? Depois que a gente costurou bem na beiradinha, tá vendo? Agora a gente refila toda essa sobra aqui de plástico, tá bom? Pronto, já refilei os dois lados. Agora a gente vai reservar um deles e vai trabalhar com a colocação do nosso fole, tá? Primeiro, antes de fazer a colocação do fole no corpo, um dos lados a gente vai ter que fechar naquela parte de baixo. Deixa eu deixar ele aqui. Ó. Deixa eu só tirar alguns fiapinhos, algumas rebarbinhas. Aqui, ó. Viu, ó? Deixei, ó. Ficou da mesma largura, ó. Ficou bem legal. Aqui eu botei 10. Tá? Eu botei 5 de cada lado, mas eu já estava ciente de que aqui sairia 1 centímetro e aqui sairia 1 centímetro. E quando eu costuro o zíper, esses 2 centímetros já estão inclusos aqui. Então fica exatamente 10 centímetros, apesar da margem de costura. Aí ficou certinho aqui assim, ó, tá vendo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse lado aqui, vai virar direito com direito. Tá? Aqui certinho. Você vai clipar essa parte aqui, porque a gente vai fazer uma costura embutida. Vou falar pra você que essa parte aqui não é fácil, tá? Eu apanhei na hora de fazer na minha peça piloto. Apanhei mesmo. Então, vou ensinar vocês como é que eu vou fazer. Se vocês não quiserem, pode fazer costura e depois põe o viés. Tá? Eu não vou fazer assim porque o meu viés está contado. Senão eu colocaria com viés, porque é bem mais fácil. Apesar de eu não gostar de fazer colocação de viés, né? Então, a gente coloca a parte principal direito com direito. E aqui atrás, o forro direito com direito, tá? Ele tá maior mesmo. Essa sobra já é proposital. Coloca aqui, clipa tudo certinho. Vendo? Bem certinho. Agora a gente faz uma costurinha aqui bem reforçada, passando alguns retrocessos no zíper, tá?
com um pé de máquina, a medida de um pé de máquina. Pronto, botei aqui um pouquinho próximo para vocês verem melhor. Posicionei, ó, tá clipado aqui ainda, deixa eu trocar de lado, costurar pro lado branco. Vou fazer a costura daquele mesmo jeitinho, o pezinho encostando bem na beiradinha aqui. Lembrando que essa aqui é uma costura interna, então ela tem que ser com um ponto pequeno, tá? Chegando no zíper, dá o retrocesso. E não se esqueça de retrocesso no início e no final de cada costura. Pronto, ó. Finalizei aqui. Eu diminuí a câmera aqui mesmo. Aí, quando a gente abrir, a gente vai abrir aqui assim, os dois. Vai puxar bem ali. Tá vendo? E aí a gente passa uma costurinha aqui na largura de 4,5, tá? Aqui já é a costura de fora, a costura já de acabamento. Então, você faz aquela costura bem bonitinha aqui, bem retinha. Virei aqui, vou puxar os dois certinho e vou passar a minha costurinha aqui. Pode fazer bem devagar, não esqueça de mudar o ponto da sua máquina para aquele ponto decorativo. Não esquece novamente do retrocesso no início e no final de cada costura. Pronto. Só tirar minha rebarquinha aqui, depois eu refilo direitinho. Aí aqui, ó, deixa eu aumentar mesmo, deixar grande mesmo. Olha como é que ficou. Ficou assim. E do outro lado, assim. Tá? Ficou bem direitinho. Ó, o folho ficou assim, depois da costura. Já fiz a colocação aqui da parte de baixo. Tá? Tá tudo certinho. Agora, a gente vai ter que ver aonde que a gente vai fazer a costura. Por exemplo, aqui na parte aqui do folhe de baixo, que não tem zíper, é primordial que você já encaixe ele primeiro. Por quê? Ele tem que ficar no centro da bolsa. Então, eu marquei aqui o piquezinho dos dois lados. E na minha bolsa também, ó. Tá vendo? A parte de baixo tem um piquezinho dela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter que passar todo o meu folhe na lateral aqui da minha bolsa para ver se tá faltando, se tá sobrando, aonde que tá sobrando, e aí eu mostro para vocês tudo certinho. Assim, ó. A gente vai colocar direito com direito, tá? Piquezinho daquele folhezinho de baixo com o piquezinho da parte de baixo do corpo. Tá? Você vai clipar essa bolsa aqui todinha para ver as margens tudo certinho. Vai passar todo na volta. Ó, clipei aqui, ele já tá no centro certinho, tá? Aí a gente vai clipando o resto da bolsa aqui, tudinho, fazendo a curvinha, tudo certinho, pra gente já demarcar aonde que vai ficar cada qual, tá? Até chegar essa partezinha aqui de volta nele. Vou fazer aqui o meu, vou clipar o meu aqui todinho, vocês clipam de vocês também. Vou fazer o meu aqui e volto com vocês já já. Pronto, olha, fiz toda a minha clipagem dessa lateral aqui. Ficou assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, eu já deixo a medida maior como margem de segurança, tá, gente?
é muito melhor você deixar sobrar o material do que faltar e depois você se lascar para costurar, né? Para você consertar. Então, ó, tá aqui um encontro do meu fole com a parte de baixo do fole do zíper, tá? Aí aqui, ó, vou unir certinho, tá vendo? E aqui, ó, ficou certinho a parte a qual eu vou ter que fazer a minha costura. Ó, ficou assim, tá? Aí aqui, ó, tá vendo? Vai ficar certinho, tá? A minha costura. O que que eu vou fazer agora? Vou usar uma canetinha para marcar aqui desse lado, tá? E depois eu marco do outro lado também. Ó, fiz a minha marcação, já está bem posicionado aqui. Saí um pouquinho aqui do lugar. Deixa eu clipar desse lado também. Eu quero que fique um negócio bem bonitinho. Tá? Agora aqui eu vou passar uma costura nessa minha linhazinha aqui, ó. Uma costurinha aqui, vou ajeitar o ponto da minha máquina para o 3,5, porque é uma costura interna. Pronto. Vou passar essa costurinha aqui rapidinho. Essa minha parte aqui, eu vou deixar ela toda embutida para dentro, igual aquela outra parte lá. Confesso que não é uma parte, não é um trabalho muito fácil esse aqui não, tá? Essa parte aqui é um pouquinho difícil. Se você tiver dificuldade, eu vou te ensinar uma outra maneira de fazer a colocação. Tô dando um retrocesso aqui na parte do zíper, para ficar bem preso, tá? Façam isso aí no de vocês. Ó, retrocesso no início e no final, e na parte do zíper também retrocesso. Dá bastante retrocesso, o máximo que você puder. Gente, tem costureira que perde a fita métrica, eu perco a minha tesoura. No meu colo e eu dizendo que perdendo minha tesoura. Pronto, agora eu posso retirar aqui. Vou cortar o excesso, tá, gente? Vou deixar meio centímetro, né? A mesma medida do outro lá. Pronto. Essa partezinha aqui eu vou passar novamente no isqueiro. Essa partezinha aqui, olha. Passar novamente no isqueiro. Não vou ter como mostrar para vocês, porque aqui em casa eu tô com o ventilador ligado. Então, tá apagando. Depois que a gente faz aquela costura, a gente vai ter que trazer esse forro aqui, essa parte vermelha, em contato total com essa parte aqui para ficar embutida a sua costura, tá bom? Então você dá uma amassadinha, dá um jeitinho aqui assim, ó. Mas tenta puxar, porque esse vermelho aqui tem que ficar direito com esse vermelho aqui. Então você vira assim, olha. Vira bem direitinho. Naquela marcaçãozinha que a gente fez, peraí. Tá vendo a marcaçãozinha que eu fiz aqui, ó? Essa marcaçãozinha aqui, ela tem que ficar um cadinho de nada abaixo daquela minha costura. A minha costura tá bem aqui em cima, ó. Vou deixar ela um cadinho de nada só para ter uma margem de folga, tá? Vou clipar essa parte aqui toda. Bem clipadinho. Opa, esbarrei na câmera, desculpa. Vai ficar, tipo assim, um negócio, ai, tá esquisito. Vai ficar lindo depois. Essa parte não é muito fácil, tá? É bem complicadinho. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Posicionei aqui um pouquinho só abaixo da minha costura, para dar uma margenzinha de folga, tá? Aqui também, eu dou um jeitinho de ajeitar aqui. Com o meu dedo aqui, eu tô marcando aonde que eu quero a minha costura. Então, vou subir ela um pouquinho aqui, ó, tá vendo, ó? Com a minha unha, coloquei o dedo aqui. E aqui eu encosto ela próxima à minha costura. E aí também vou clipar essa parte todinha aqui. Saúde! Saúde!
Vou fazer a mesma coisa do outro ladinho aqui assim. Vou colocar meu dedo para poder clipar. Essa parte aqui também. Vou clipar aqui também. Agora, tá vendo que aqui ficou enrugado? É porque o meu forro tá maior, tá? Eu cortei ele maior. Então, eu só chego ele pra cá, ajeito ele direitinho, continuo ele na mesma posição. Do outro lado a mesma coisa, tá? Solto aqui e só estico ele, mando ele pra lá. Aí aqui, eu só posiciono ele aqui, ó. É um pouquinho complicado, tá? Se você for iniciante, opte fazer a próxima. Eu também vou ensinar vocês aqui. Próximo jeito de fazer. E agora a gente passa uma costurinha aqui. Lembrando, ajeita a sua máquina, o ponto dela, para o 3,5, porque essa é uma costura interna, tá? Deixa eu religar minha máquina aqui. Ajustar aqui minha linha. Não tem problema não. Pronto. Agora eu vou passar uma costurinha bem aqui assim, ó. Por esse lado mesmo, tá vendo? Em cima dessa costurinha aqui, ó. Pelo lado onde já tá a costura. Depois de fazer a nossa costura, ela ficou assim, ó. Tá toda retorcida, tá vendo? Tá toda retorcida. Você vai olhar assim e vai achar, não, vai ficar horroroso. Vai não. Aí aqui, antes de você desvirar, você refila essa partezinha aqui, ó, essa sobra de costura. Eu vou refilar só o forro mesmo, tá? Porque essa parte aqui eu já deixei refilada antes. Na primeira costura eu já deixei ela refilada. Aí agora é só você desvirar a sua peça. Ó, ficou um pouquinho amassado, mas depois ela volta ao normal. E assim ficou o nosso cos todo embutido, ó, tá vendo? Bem embutidinho. Se você não quiser fazer assim, você vai posicionar igual aqui assim, ó. Essa parte aqui, ó. Por exemplo, dobrei aqui. Deixa eu dobrar outra, fica melhor. Dobrei aqui, direito com direito. Você coloca tudo normal. O tecido principal e o forro direito, onde ele faz a costura normal. E aqui na pontinha você faz um acabamento com um viés, tá? Eu quis fazer assim para deixar um pouquinho mais bonitinho a minha peça, tá? Ficou assim. Agora a gente vai simplesmente encaixar no corpo, tá? No corpo principal, a parte de baixo, tá? Deixa eu virar de cabeça para baixo. Essa parte aqui, ó, que é o fole de baixo, que é bem pequenininho. Direito com direito, pique com pique, tá? Já deixei marcadinho meu piquezinho aqui. Pique com pique certinho. E clipa essa peça inteira. Vou clipar aqui a minha, faz a mesma maneira, clipa tudo, tá? E aí eu volto para mostrar o que eu vou fazer em seguida. Aqui, ó, já clipei a minha peça, deixa eu tirar a outra aqui. Clipei ela todinha. Ó, tudo aqui com os clipezinhos. Agora, ó, visto que ficou bem certinho, não sobrou nada, tá? Fazendo daquele jeito lá é muito melhor. Ó, agora a gente faz uma costura toda à volta, tá? Tá vendo essa costurinha aqui bem na beiradinha? Você costura um pouquinho depois dela, tá? Costura um pouquinho depois dela. E aí depois a gente vai fazer a aplicação do nosso viés de boneon.
Bom, pessoal, aqui eu fiz a minha costura, não passei o meu viés ainda. Façam aí no de vocês, faz primeiro a costura, tá bom? Lembrando que eu passei a costura acima daquela costura inicial que eu fiz para poder pregar o plástico cristal no meu tecido principal. Tá vendo? Deixa eu tentar aproximar aqui, ó. Aqui tem duas costuras. Essa aqui de baixo aqui é a costura de junção do plástico. E essa aqui de cima já é a costura de fechamento da bolsa. Nunca passa a costura em cima dessa daqui ou abaixo dela. Sempre passa depois dela, tá? E antes de vocês passarem o seu viés, desvira a bolsa de vocês, tá? Vê se não ficou nenhuma falha, nenhum probleminha que possa, porque essa é a hora de consertar. Nenhum probleminha que te atrapalhe, tá? Essa é a hora de você consertar a sua peça, se tiver qualquer tipo de defeito, tá bom? Ó, meu ficou direitinho. Agora eu vou passar o outro lado também, igual, e depois eu passo o meu viés. Pronto, olha, já fiz o fechamento dos dois lados, tá? Ó, duas costurinhas. Já desvirei e não tem nenhum defeito, tá? Façam essa desvirada aí na de vocês antes de passar o viés, porque depois de passar o viés fica um pouquinho mais difícil, tá? Agora eu vou passar o meu viés Boneon. Se eu tivesse utilizando o viés daquele industrial, nessa primeira costura aqui, eu já teria posicionado o meu viés aqui, já teria costurado junto. Depois só desviraria e passaria uma segunda costura. Como eu estou usando o de Boneon, fiz esse fechamento aqui e agora só vou encaixar aqui, ó, na pontinha. Ele já tem um vincozinho aqui no meio, você só dobra ele é bem mais fácil de se trabalhar. E aí você encaixa ele aqui assim e faz uma costura exatamente em cima de onde você fez a costura. Entendeu? Vou passar aqui na minha máquina e vou deixar o vídeo correr um pouquinho para vocês verem. Vou deixar aqui posicionadozinho o meu viés. Se você quiser e achar mais fácil, eu acho que vai ser até legal para quem é iniciante e não tem costume de usar o viés de Boneon. Você pode clipar, gente, ó. Coloca ele aqui assim, deixa eu mudar a câmera e vai clipando, porque ele é só questão de você encaixar, não precisa virar, desvirar, não precisa de nada. Vai clipando ele e aí você já deixa ele encaixado e vai ficar muito mais fácil depois de fazer a sua costura, viu? Você pode fazer uma costura acima daquela, que aí vai ter um acabamento bem melhor. Lembrando que a costura é ponto pequeno, tá, gente? 2,5 a 3, tá? Para fazer o fechamento dessa bolsa aqui. Porque depois que desvira, tensiona muito a linha. E se tiver numa costura muito aberta, então fica feio, tá? Aqui, voltando aqui ao nosso raciocínio. Aonde foi que eu terminei? Tá. Aqui na pontinha do viés, eu dei uma queimadinha na chama, tá? Bem ali. Deixa eu ver. Dei uma queimadinha nas duas pontas e só sobrepus uma a outra, tá? Se você quiser, você dá uma dobradinha. Olha. Dá uma dobradinha assim e fecha, tá? Vai ficar bonito também, vai ficar um acabamento legal, tá? O viés Boneon é bom que ele te dá uma certa liberdade de poder trabalhar, né? Agora a gente passa a nossa costura à volta, tá bom? Vou passar a minha costurinha aqui
Vou parar de falar um pouquinho, porque meu celular está descarregado, né? Eu tenho que colocar o microfone e quando eu coloco o microfone eu não consigo colocar o carregador. Então fica esse impasse. Gente, olha que coisa mais linda de mamãe. Olha que coisa fofa. Ai, gente, eu amo costurar. Costurar é benção. Nossa, costurar é muito bom. Costurar é muito gostoso. É uma terapia para mim. É um prazer muito grande poder costurar. Olha que peça linda, gente. Tomara que minha cliente goste, porque eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Essa cor tá a cor de bilhões. Eu amei. Vou passar aqui a minha costura, tá? E esse foi o resultado da nossa bolsa box multiuso do projetinho da aula de hoje. Gente, ficou top, 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 top. Olha que coisa mais linda. Ai, a minha cliente vai amar e eu também amei. Olha como é que ficou. Detalhe da alça, tudo bem bonitinho. Olha o fole, vou mostrar por baixo também, tudo à volta. Olha, tudo embutidinho, coisa mais linda. A minha etiquetinha ficou aqui assim, tá? Vou mostrar por dentro também, gente. Eu amei. Olha isso por dentro. Olha isso, ó, o viés todo passadinho, bem bonitinho. Ó, tudo embutido aqui. O bolsinho. Olha que coisa linda. Eu amei. Espero também que vocês tenham gostado. Olha, maravilhoso, ó. E ele tem uma abertura maravilhosa, por isso que a gente fez o fole da parte de baixo menor, tá vendo? Porque, ó, é uma bolsa multiuso. Sua cliente vai deixar assim, vai pegando as maquiagens que ela quer e depois é só ela fechar assim. Gente, eu amei. Amei, amei, amei. É a primeira vez que eu trabalho com algum tipo de sintético. E eu gostei mesmo, muito, 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 muito do resultado, gente. Ficou lindo, lindo, cara de loja, ó. Eu amei. Ai, coisa linda, coisa rica. E é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueça de deixar o like, se inscreve aqui no canal para acompanhar os vídeos. Ative o sininho também para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo sair por aqui. E me sigam em minhas outras redes sociais. Será um prazer maravilhoso ter vocês por lá também. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Façam aí no seu ateliê e comentem aqui embaixo como que ficou, tá bom? Vai lá no meu Instagram, vou deixar ele aqui embaixo. Bota a foto do seu projeto, me marca lá e fala o que você achou. Se foi muito complicado, se foi fácil, se não foi, se você gostou, se você não gostou. Deixa tudo aí nos comentários, tá? Agradeço quem assistiu até agora. E é isso daí. Muito obrigada e até o próximo vídeo, pessoal!